capítulo 3 de Mateus. Quero ler dois textos rapidinho, irmãos. Capítulo 3 de Mateus. Glória a Deus. Aleluia. Vou ler para ganharmos algum tempo aqui. Capítulo 3, os primeiros versículos diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eu quero pular para o versículo 11, diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e a limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Amém. Capítulo 11. Deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 11. Capítulo 11 do mesmo livro de Mateus. Versículo 2 diz assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? Jesus respondendo disse: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém, irmãos? Amém. Já oramos aqui algumas vezes, eu creio no poder da oração, então não vamos orar novamente. O texto que nós lemos, em dois tempos ou dois capítulos diferentes, falam de um mesmo personagem comum nesses dois textos: João Batista. Dificilmente alguém aqui nesta noite não conhece a figura de João Batista, não ouviu falar. E quando nós falamos de João Batista, o próprio Jesus deu o testemunho dele, dizendo que não nasceu no ventre de mulher um homem tão grande como ele, um homem como João Batista, e nem haveria alguém assim como ele. Jesus dá um grande testemunho a respeito de João Batista. Mas quando nós lemos esses dois textos em comum, nós encontramos um coração, o mesmo coração, mas em um estado diferente. E quando nós começamos a meditar nesse texto, através do Espírito Santo de Deus, podemos ver
nas entrelinhas desse texto, o que causou essa diferença tão grande desse primeiro estado do coração de João Batista, nos primeiros versículos que eu li no capítulo 3, para agora no capítulo 11. E é nisso que eu quero embasar esse sermão nesta noite. É aqui que eu quero basear aquilo que eu tenho para trazer ao coração dos irmãos, através do Espírito Santo de Deus. Nós vemos no primeiro momento João Batista, ele fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer por Deus, aquilo a qual ele foi escolhido para fazer. Ele está pregando, e a Bíblia fala que a mensagem que ele prega é uma mensagem difícil de ser ouvida, porque ele está chamando o povo para o arrependimento. Ele era um pregador muito diferente do que nós vemos hoje. A Bíblia fala das suas vestes, eram vestes estranhas, ele se alimentava totalmente diferente, até mesmo das pessoas da sua época. Ele não escolheu o que era de convencional a quem queria pregar naquela época. Ele não escolheu os lugares onde havia muitas pessoas, ele escolheu os desertos, e para lá ele foi e começou a pregar uma mensagem poderosa no meio do deserto. Quando eu olho o coração de João Batista nesse primeiro estado, eu vejo que ele é um homem de uma fé tremenda, porque ele vai para o meio do deserto para pregar uma palavra poderosa, tendo a convicção, tendo a certeza que aquela mensagem ela iria atrair aqueles que o Senhor tinha preparado para ouvi-la. Ele cria que o Espírito Santo era o poder da atração naquela mensagem e sobre a vida dele. Ele não estava confiando em si próprio, e ele nem estava confiando na mídia da sua época, mas ele estava com uma convicção no seu coração, que aonde há a unção do Espírito Santo, a unção ela atrai alguém até mesmo para o meio do deserto. A unção atrai alguém para o lugar onde essa unção está. Então João Batista, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da unção, ele vai para o meio do deserto e começa a pregar uma mensagem que aparentemente espantaria quem a ouvisse. Porém, nós vemos que alguém ouve aquela mensagem e o coração é tocado, e vai e chama mais alguém. Olha, há um homem lá no meio do deserto chamado João Batista, que ao passar lá eu ouvi ele pregando, e aquela mensagem atraiu meu coração. Eu senti algo diferente naquela mensagem, eu senti um toque, algo diferente no meu coração. Havia autoridade naquele homem, havia autoridade naquelas palavras. Aquelas palavras não eram como as palavras dos fariseus, nem dos saduceus e nem dos religiosos, mas naquela palavra, uma palavra diferente. Ela dividiu a minha alma, ela tocou no meu espírito, e eu vou voltar para lá. E se você quiser vir comigo para o meio do deserto para ouvir aquele pregador, uma multidão começa a se juntar no meio do deserto, e começa a ir para ali uma grande multidão. A cada culto que aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus pregava, maior era o público para ouvi-lo, ainda que a sua mensagem não era uma mensagem aparentemente agradável de ouvir, mas era uma mensagem arrebatadora, era uma mensagem transformadora, era uma mensagem que renovava o coração e trazia esperança para o desesperançado, era uma mensagem que trazia a esperança para aquele que não acreditava mais no sistema religioso da sua época, era uma mensagem que trazia a certeza que tudo ia dar certo, porque havia alguém chegando, havia alguém, e esse alguém que estava para chegar era o Messias prometido, o Filho de Deus. E essa mensagem começa a preparar o coração das pessoas. Agora chega o tempo, e a Bíblia fala que João Batista ele começa a batizar pessoas, ele começa a fazer discípulos. Toda pessoa que é cheia da unção do Espírito Santo de Deus, ela tem discípulos, ela tem alguém lhe seguindo, ela tem alguém ouvindo as palavras que saem da sua boca, porque a pessoa que tem a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que atrai os que estão em volta. É por isso que
unção. Aonde você chega, as pessoas querem estar perto. Aonde você chega, logo você se constitui, mesmo que não queira, uma liderança. É porque há uma unção de Deus sobre você. Não é você que é especial, mas é a unção de Deus, o Espírito Santo que está na sua vida, que atrai as pessoas que estão em sua volta. E quando alguém tem a unção de Deus, esta pessoa há de ser perseguida, há de ser invejada, há de ser atacada de todos os lados, porque quem tem a unção atrai. Você pode dar glória a Deus? Agora ele começa a batizar, e a Bíblia fala que ele batiza os seus primeiros discípulos. Porém, ele não está liderando para ele mesmo. Ele não está batizando pessoas que vão segui-lo para sempre. E uma pessoa cheia da unção do Espírito Santo, ela não é dona de ninguém. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue liderar alguém e preparar essa pessoa para depois seguir outro que virá no seu lugar. Quantos estão compreendendo? Agora João Batista, cheio da unção do Espírito Santo, ele está preparando o povo. E ele, no meio daquele povo, ele separa um grupo de discípulos e ele prepara o coração deles. Olha, virá alguém maior do que eu. Uma pessoa cheia da unção do Espírito Santo, ela sempre sabe que Deus há de levantar alguém maior do que você. Eu quero profetizar para você, para que você conheça o seu coração nessa noite. Olha para o irmão que está ao seu lado, aponta o dedo para ele, vou apontar o dedo para o Ganso, aponta o dedo para ele e diga assim: Deus vai te usar 2 vezes mais do que vai usar a minha vida. Eu creio nisso. Amém, irmão? Você pode liberar essa palavra para o seu irmão? Não, Deus tem que usar a minha vida. Deus vai usar esse irmão que está aí ao seu lado, na sua frente, atrás de você 2 vezes mais. E o que acontece então? Há de ser pessoas aqui usadas de uma forma poderosa pelo Espírito Santo. Se nós se esvaziarmos de nós mesmos e falar: Deus, usa alguém neste lugar com poder e autoridade, não precisa ser eu. Escolha alguém para profetizar nessa noite. Fale com Deus: Deus, use poderosamente, Senhor, o Ganso na terra muito mais do que eu. Senhor, use o pastor Fábio muito mais do que eu, pastor Gerson. Senhor, de coração que eu falo. Aleluia. Glória a Deus. Não importa quem Deus vai usar, eu quero ver pessoas salvas, vidas transformadas, famílias libertas, restauradas. Eu quero ver o povo de Deus crescer na terra, o corpo de Cristo crescer. Eu quero ver o inferno saqueado, pessoas que estão escravizadas por Satanás libertas, e não precisa ser eu não quero ser o destaque. Eu quero que Deus use alguém. Agora, eles estão lá em um dia comum para eles. João Batista que está lá batizando no Jordão, vem um, ele batiza, vem outro, ele batiza para arrependimento. Mas, de repente, vem um homem. E esse homem vem descendo. A Bíblia fala que João Batista olha e fala: eis que eu não sou digno de carregar suas sandálias. Ele é maior do que eu. Logo, todos tiram o olhar de João Batista e eles olham para aquele homem. Esse homem deve ter alguma coisa diferente, porque João Batista é grande. Mas quem é esse homem que ele diz ser maior do que ele? Quem tem a unção de Deus está preparado para abrir caminho para alguém, está preparado para apresentar alguém. Pessoas que não têm a unção do Espírito Santo, pessoas que são frequentadoras de culto, pessoas assim, elas não conseguem apresentar ninguém, pastor, nem mesmo na firma, nem mesmo na empresa. Ela não consegue entregar o currículo para alguém, apresentar alguém. Ela não consegue apresentar alguém no ministério e falar: olha, eu confio, é o nome de Deus, pode mandar no meu lugar.
João Batista batiza Jesus. Há uma confirmação primeiro de João Batista, é este. Depois há uma confirmação do Espírito Santo. Ele desce naquele lugar e eles vêm na forma de uma pomba sobre ele. Terceiro, há uma confirmação de Deus. A voz do Senhor é ouvida naquele lugar e diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou quem eu me alegro muito. Você precisa ter o testemunho dessas três pessoas. Você precisa ter testemunho de alguém. Alguém precisa olhar para você e dizer: este é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando você tiver testemunho das pessoas, não primeiro o testemunho de Deus ou do Espírito Santo, primeiro você terá testemunho das pessoas. Quando alguém dentro da tua casa, quando alguém onde você trabalha, quando alguém no meio da sua família, entre o círculo dos seus amigos, olhar para você e reconhecer e falar: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, eu vejo Deus na sua vida, haverá um testemunho maior, o testemunho do Espírito Santo sobre você. Ele descerá sobre você com unção. Ali depois haverá o testemunho de Deus sobre a sua vida. Aonde você chegar, Deus soprará o teu nome. Ele fará questão que as pessoas saibam: este é o meu filho, esta é a minha filha, em quem eu me alegro. E o Senhor quer se alegrar em você. E eu posso crer que o Senhor está feliz com a sua vida. Agora, passa-se um tempo, Jesus começa o seu ministério. Jesus começa a caminhar, operando sinais, maravilhas. Porque tudo que João Batista tinha falado dele a respeito do livro do profeta Isaías começa a acontecer, começa a se cumprir. Jesus começa a salvar, Jesus começa a libertar, restaurar, Jesus começa a curar os leprosos, começa a levantar os paralíticos, abrir os olhos dos cegos, libertar os que estavam cativos em prisões espirituais. Mas João Batista agora, por uma desobediência, porque Jesus tinha falado para ele: não desce para a cidade, mas ele desceu por desobediência, e agora ele é preso. E quando ele está lá preso, a sua fé começa a naufragar, e começa a entrar dentro do coração dele uma incredulidade muito sutil. E é aqui que eu quero começar a ministrar rapidamente a palavra que Deus colocou no meu coração. Não deixe a incredulidade entrar dentro do seu coração. Quando João Batista está dentro daquela prisão, ele começa a se lembrar da mensagem que ele pregava. E a mensagem que ele pregava diz assim: que Jesus, o Messias, viria para libertar os cativos das prisões. Agora ele está aprisionado, ele precisa ser liberto, mas Jesus não vem. Agora ele começa a entrar em parafuso. O que está acontecendo? E a sua fé começa a entrar em um naufrágio. E chega em um ponto em que ele chama os seus discípulos. Ou eles vão visitar ele, eu não sei como foi o encontro, mas eu só sei que ele manda um recado até Jesus. E o recado
E o diabo quer usar a incredulidade para roubar a sua fé, porque se ele roubar a sua fé, ele rouba a sua vitória. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, a incredulidade começa a falar dentro do coração dele e diz para ele: não é este que havia de vir, não é ele que ia libertar os cativos das prisões? Cadê ele agora? Você está preso. Jesus nem veio te visitar. Ele começa a dar ouvido à incredulidade, então ele manda um recado para Jesus: é tu mesmo, Filho de Deus, ou nós esperamos outro? Agora, é interessante que Jesus, quando ele ouve isso, ele não responde usando a Bíblia, ele não fala dele mesmo usando a Bíblia, ele dá uma resposta que chamou muito a minha atenção. Ele diz assim, versículo 4 do capítulo 11 de Mateus: ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Ide e fala para ele o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Agora, aqueles discípulos de João Batista, eles olham ao redor, e Jesus está no meio da multidão, e quando eles olham ao redor, eles começam a colher testemunho daquelas pessoas, e alguém fala: olha, eu era paralítico, agora eu estou andando. O outro fala: eu era cego, agora eu vejo. Outro diz: eu era escravizado por Satanás, eu fui liberto das correntes, caí ao chão. Testemunhos começam a ser falados naquele culto de Jesus. E quando os testemunhos são falados e eles pegam os relatos desses testemunhos, Jesus, ele fala para eles: agora volta e fala para eles tudo o que vocês estão ouvindo, tudo o que vocês estão vendo. Jesus diz para eles: olha, diga para ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E o Senhor quer que você ande com a fé sobrenatural ao ponto de você não encontrar em Jesus tropeço. Porque a incredulidade, ela vem de uma forma tão sutil que você não percebe. Você começa a tropeçar em Jesus. E de que forma a gente pode tropeçar em Jesus? Quando você olha para a sua vida, no momento presente, no estado que você está vivendo hoje, e talvez você esteja como João Batista, dentro de uma prisão, talvez dentro de uma prisão da solidão, você se sente só e está aprisionado. Talvez você esteja entrando na prisão ainda pior, entrando em um estado de depressão, porque nada está dando certo há algum tempo. Talvez você esteja dentro da prisão do medo, angustiado, com medo de arriscar de novo, porque muitas vezes você tentou e tudo deu errado. Talvez você esteja dentro da prisão mais terrível, que é a prisão espiritual, a qual você não consegue se libertar dos vícios, a qual você não consegue se libertar do pecado. E agora, dentro dessa prisão, você procura tentar-se a fé para ter a convicção, a certeza de orar. Porque para orar você precisa ter fé. Porque Jesus disse assim: aquele que for me buscar precisa ter a certeza que eu existo e que eu sou fiel para responder a oração. E você não pode orar sem fé. E quando nós vamos orar, e eu estou dizendo, não uma oração dentro do tempo, quando nós chegamos aqui, vamos orar pelo início do culto, ou vamos orar para entrarmos na palavra, ou vamos orar por um irmão. Não,
Eu estou falando quando você pensa bem no seu estado atual, você fala, eu vou orar nesse propósito. Quantos estão compreendendo? E agora, se eu abrisse aos irmãos aqui e falasse, quem aqui precisa de uma oração para a resposta amanhã? Eu mesmo levantaria minhas mãos na frente de vocês. Qual é a sua causa? Mas se eu falasse assim, você vai vir aqui na frente e amanhã você vai ter resposta daquilo que você vier aqui pedir nessa oração. Para sair daí, você precisa ter fé, amém, irmãos? Amém. E aí você pensa, caramba, eu não conheço o pastor de Guarulhos. Ou então você pensa, não, eu conheço ele, mas ele não tem tanta unção assim. Ou será que eu já fui uma outra frente de oração e tinha mais pastores orando? Tinha um corredor de fogo, tinha óleo, tinha sal, tinha a pena do anjo Gabriel. Nada aconteceu. E agora, em um ato simples de uma oração, eu acho que não vai dar em nada. Será que você tem coragem de olhar para dentro de você e falar baixinho, eu já pensei assim alguma vez? Quando a incredulidade vem no teu coração, ela vem para dizer, não vai lá na frente. Amém, irmãos? Ou não só aqui na frente, talvez na sua casa, quando você olha tudo acontecendo, desabando, alguém fala, e agora o que vamos fazer? E aí você lembra que você é crente, que você ora, Deus responde. Então você fala, eu vou orar. Aí você começa a caminhar para o seu quarto, mas no caminho até o quarto, a incredulidade vem, porque ela quer chegar primeiro no seu coração antes que você chegue no quarto. E a incredulidade fala para você orou ontem, não aconteceu nada. Você orou a semana passada, não aconteceu nada. Você vai orar de novo, mais uma oração. E aí você começa a diminuir os passos. Quando você chega na porta do quarto, você já não sabe mais nem o que vai orar. Muitas vezes você nem ora, ou então se você ora, a sua oração ela é em vão, porque a sua oração ela já não tem fé. A sua oração já foi invadida pela incredulidade. E o diabo já roubou a sua vitória ainda antes de você falar com Deus. Primeira coisa que a incredulidade quer fazer, ela quer falar ao seu coração antes de você falar com Deus. Quantos entendem isso? Amém. Segunda coisa que a incredulidade quer fazer, a incredulidade quer pregar para você a sua vida. E a incredulidade quer pregar para você todas as coisas que deu errado, todas as vezes que Deus não te respondeu da forma que você queria. Quer um exemplo? A incredulidade vai lembrar para você. Você vai orar para Deus abrir a porta? Lembra aquela vez que você orou, fez até propósito e não abriu? Você vai orar pelo inferno. Aqui estão os pastores. Você vai colocar a mão aqui no óleo da unção. E aí quando alguém vem à frente e fala, se eu orar, esse pastor ora por mim, porque eu creio que eu vou ser curado. E aí você olha o que você tem, qual é a enfermidade? É dor de cabeça. Dor de cabeça eu tenho fé, dá para orar. Mas se não passar, você toma um Doril. Pastor, eu tenho alguns dias de vida, mas eu creio que se o Senhor orar, Deus há de me curar. Aí você procura a fé dentro do seu coração. Eu estou falando e tenho propriedade para falar isso, amém, irmãos? Como pastor eu posso falar isso. A gente procura, ou eu procuro a fé dentro do meu coração. Porque a incredulidade ela vem primeiro para falar para você, olha, e se não acontecer, e agora o que você vai dizer? Você vai orar? Você tem fé? Então você se lembra logo, porque a incredulidade vai lembrar para você. Lembra? Você orou aquela vez, a irmã até morreu. Já aconteceu isso comigo.
Mas ouça a voz do Espírito Santo. Jesus diz assim: olha, diga para ele o que vocês estão ouvindo e vendo. O diabo, ele nunca vai te lembrar das coisas que Deus fez. O diabo nunca vai te lembrar das vezes que Deus te respondeu com sim. O diabo sempre vai tentar te lembrar com a incredulidade das vezes que Deus falou não, ou que Ele não fez o que você queria. Agora Jesus está falando para os discípulos de João Batista: volta e diz para ele o que vocês estão vendo. Porque quando você vai orar, você precisa vencer a incredulidade. A incredulidade vai falar para você assim: olha, você vai orar, lembra daquela vez que a porta ela não abriu e o Espírito Santo de Deus está aqui, ele vai ministrar o teu coração, filho, lembra daquela vez que eu abri o mar vermelho. Glória a Deus. Filho, lembra daquela vez que eu te respondi e que você recebeu de mim provisão. A incredulidade sempre vai te lembrar das coisas que Deus falou não para você, ou que mandou você esperar. Ele sempre vai te lembrar do seu deserto, mas o Espírito Santo, ele vai te lembrar que ele fez sair água da rocha no meio do deserto. A incredulidade vai te lembrar das dificuldades no meio do deserto, mas o Espírito Santo vai te lembrar que o Senhor fez chover carne para aquele povo do céu, que o Senhor alimentou provisão no meio do deserto. Glória a Deus. A incredulidade nunca dará o testemunho daquilo que o Senhor está fazendo, mas ela pegará o passado e vai puxar tudo aquilo que interessa para ela. E é às vezes que ela pode usar aquilo para confundir a sua mente e roubar a sua fé. Mas eu quero te convidar nessa noite a você a lembrar de ao menos um momento que você teve uma experiência com Deus, em que você chegou em um lugar e Deus te honrou. Ao menos uma vez que você viu que realmente Deus fez algo ao seu favor, ou talvez a vida de alguém que você ama, alguém que está perto, algum irmão que está aqui,
Segundo nível da incredulidade. A incredulidade, ela chega em um momento da vida, quando a pessoa dá vazão para ela, que a pessoa entra no quarto do coração, e quando ela vai orar, em vez dela falar para Deus: olha, Senhor, o meu estado é esse, mas eu ainda confio nas tuas promessas. O meu estado é esse, mas eu sirvo um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, que por onde Ele passou, Ele fez milagres e maravilhas, e eu estou servindo o mesmo Deus, na mesma fé, na mesma unção, e eu creio, Senhor, que é só um momento, e em pouco tempo eu sei que o Senhor mudará a minha história. Eu posso descansar no Senhor, eu posso te adorar, porque eu creio que o Senhor está cuidando de mim. Mas quando a incredulidade ela pega o seu coração no segundo nível, você entra no seu quarto de oração e você já não consegue falar com Deus, você já faz uma lista de reclamações. Você fala: Senhor, eu te sirvo para isso, eu te sirvo para passar necessidade, eu te sirvo para as portas estarem fechadas, eu te sirvo para não ver o milagre dentro da minha casa, eu te sirvo para ser envergonhado, porque a incredulidade ela quer mudar a sua oração e a sua comunhão com Deus, e o Espírito Santo está falando para você: não fala assim comigo, meu filho, não fala assim comigo, minha filha, não se rebela contra mim, porque eu ainda sou Deus, e eu posso fazer um grande milagre, mas eu preciso que você creia. Você vai encontrar na Bíblia o Senhor Jesus ele fazendo coisas tremendas, mas você vai encontrar ele passando numa cidade, ele não operando nenhum sinal, nem milagre. E a Bíblia fala que Jesus queria operar ali milagres. E eu quero dizer para você: não deixa nessa noite ele passar na sua cidade, não deixa ele passar na sua rua, não deixa ele entrar na sua casa e não fazer nada por sua culpa. Ele passou em uma cidade, ele queria fazer milagre, ele entrou ali naquela cidade para fazer milagre, atravessou ela e não fez nenhum, porque a incredulidade não deixou. A única coisa que pode impedir Jesus de fazer algo é a incredulidade. E nessa noite a incredulidade não vai, não importa o nível que ela esteja, ela vai ser extirpada desse lugar, vai ser queimada pelo fogo do Espírito Santo, porque você vai sair daqui com a sua fé renovada para receber de Deus tudo o que Ele já tem para você. Terceiro nível, mais terrível da incredulidade. Eu vou até tomar água para falar isso. O mais terrível nível da incredulidade, e eu sem hipocrisia nenhuma, eu creio que não há ninguém aqui no nosso meio assim, amém, irmãos? Mas eu preciso pregar aos irmãos para que vocês saibam, identifiquem e fujam de tais pessoas. O terceiro nível, o nível mais terrível da incredulidade, é quando a pessoa ela não tem fé para receber de Deus, ela não recebe, e agora ela vira um agente de Satanás, e começa a usar a boca dela para tentar roubar aquilo que Deus já preparou para você. É quando você começa a se arrumar e para vir à igreja, e o diabo usa a boca de alguém: você vai para a igreja? Hoje? Terça-feira? Você já foi domingo? Você vai fazer o que na igreja? Não adianta nada. Vai orar para quê? Não vai acontecer nada. É quando alguém começa a usar a boca e dá a boca para o diabo, prestar a boca para o capiroto, e começa a querer roubar do seu coração a fé que te resta. Começa a querer falar para você: olha, desiste, não vai dar em nada. Para que orar? Se Deus quisesse fazer, já tinha feito. Para que orar? Não vai acontecer nada. E começa a dar um mau testemunho: olha,
situações. Eu não oro, eu não leio Bíblia, eu vou na igreja de vez em quando porque eu não sou fanático. Para quem ir na igreja? Vai lá, parece lá na cantada. Para que ir direto? Para que isso? E eu vou dizer para você, até melhorou. Porque quando você não encontra o diabo vindo de frente com você, cuidado, talvez você esteja andando do lado dele. Quantos entendem isso? Amém. O maior sinal que você está na direção certa é quando o diabo vem de frente com você, você está no caminho certo. Você pode adorar a Deus por isso? Quando o diabo se levanta contra você, é porque você está na direção certa. Jesus, ele está falando para João Batista: olha, João Batista, você chegou nesses 3 níveis da incredulidade. A fé que estava no seu coração acabou. Você disse assim: é este que havia de vir. Agora, porque você está dentro da prisão, você não crê mais que eu sou Deus. Eu ainda estou operando sinais e milagres. Agora, bem-aventurado aquele que não achar em mim tropeço. Pessoas estão tropeçando em Jesus, porque Jesus não está fazendo as coisas que elas querem, do jeito que elas querem, no tempo que elas querem. Mas isso não nos dá o direito em algum momento de achar que Ele não é Deus. Porque Ele é Deus e sempre será, mesmo quando Ele falar para você não, ou quando Ele falar para você espera o meu tempo, ainda Ele é Deus sobre a sua vida. O que o Espírito Santo de Deus precisa para que você ande um caminhar de poder, de milagres, de maravilha na sua vida, é que você consiga tirar os olhos daquilo que você está em volta. Talvez você esteja dentro da prisão, no meio da luta, mas o Espírito Santo te convida, através dessa palavra de Jesus, a você olhar além de onde você está e você falar assim para a incredulidade: é certo que eu não estou vendo nada acontecer aqui nesse momento presente, mas eu creio que o meu Redentor vive e que Ele se levantará a meu favor. Para você vencer e não ser vencido pela incredulidade, você precisa, antes de orar, você parar e pensar o que você vai orar. E quando você parar para pensar, você vai procurar a fé no teu coração. E quando você não encontrar a fé no seu coração, não ore. Busque colocar a fé dentro do seu coração através da palavra antes de orar. Então pare e ore para a circunstância da sua vida e diga: olha, você está diante de mim, gigante. Eu estava até com medo de você, mas agora eu encontrei dentro da palavra de Deus que o Senhor usou pessoas simples como eu, pequenas como eu, para fazer grandes coisas. Eu creio no meu Deus que Ele há de usar a minha vida. Eu não vou temer. Quando você começar a usar a palavra para dentro do seu coração, a sua fé, ela vai ser renovada. Você vai ser fortalecido através da palavra. E a palavra foi o que Jesus liberou, aleluia, para que João Batista ele recebesse as notícias lá dentro da prisão. O Senhor está curando.
Aleluia! Toda vez que você sai da igreja com a palavra dentro do teu coração, Jesus ele te acompanha até a sua casa. Quantos acreditam nisso? Porque ele vai usar a palavra que está aqui para operar o milagre dentro da sua casa, no meio da sua família e na sua vida. Porém, a Bíblia diz que o diabo vai vir até você no caminho daqui até a sua casa. Aqui ele não virá não, irmãos. Aqui ele não vai vir porque o anjo do Senhor está aqui. Mas ele vai tentar te pegar no caminho da sua casa e ele vai falar para você. Você acredita nisso? É mais uma palavra. E quando Jesus chegar dentro da tua casa, porque eu sei o que eu estou pregando, eu sei quem eu tenho crido e quem eu estou servindo, ele já passou na casa de pessoas aqui e não fez, porque a incredulidade não deixou. Pastor, eu sou incrédulo, eu sei, mas a incredulidade é sutil e ela pode furtar o meu coração. E quando você chega na sua casa, depois de uma palavra poderosa, o pastor Gerson prega, o pastor Fábio prega, o presbítero Danço prega, não importa quem pregue, a palavra é poderosa. Há poder na palavra, posso ver nisso? Mas Jesus ele vai até a tua casa para operar sinais e maravilhas. Mas quando ele chega na sua casa, a incredulidade já roubou tudo, você não consegue profetizar dentro da sua casa, na sua semana, no meio da sua família, porque você precisa usar a palavra e falar: eu ouvi uma palavra essa semana e eu creio que Deus vai fazer. Você vai depositar a sua fé baseada na palavra e Jesus ele vai fazer uma mudança. E Jesus vai entrar na sua casa hoje. Quantos creem? Ele vai entrar na sua casa, ele vai entrar no meio da sua família e ele vai querer ouvir a sua voz quando chegar dentro da sua casa, para ver se ainda há fé, se a palavra está dentro do seu coração ou o diabo furtou a palavra. E você vai orar e você vai falar com o Senhor: eu creio naquela palavra, eu creio, Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio. E é só isso que Jesus precisa para fazer algo lindo na sua vida. Se coloque de pé.